Fala, meus amor, tudo beleza? Galerinha, dando seguimento aqui, ó, a nossa ementa de filosofia, nós vamos continuar falando um pouco sobre estética, beleza? Pessoal, a arte, ela é uma série de objetos que provocam emoções poéticas, de acordo com esse cara aqui, ó, Le Corbusier, tá? Nós precisamos entender o que é vulgar, as artes e como que isso se relaciona com a filosofia, ok? Se a gente for pegar lá da etimologia da palavra, a estética ela vem do grego com o significado de faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos, percepção totalizante, tá? Essa ligação da estética com a arte é aquela que oferece ao objeto artístico o sentimento, a percepção, ou seja, se volta filosoficamente às teorias da criação e percepção artística. Nós precisamos entender o que a gente está sentindo de acordo com aquilo que a pessoa, o artista, quis nos mostrar quando ele fez aquela obra voltada para a estética, ok? Se a gente pega a estética, que quer dizer faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos, percepção totalizante, nós temos um adjetivo aqui, que é a qualidade estabelecida quando se estreita a relação com a beleza, tá? Nós temos essa qualidade estabelecida com uma relação bem estreitinha com a beleza, as duas estão andando juntinha, tá? Se a gente for pegar o substantivo aqui, a gente está designando um conjunto de características formais que a arte assume em determinados períodos, estabelecendo essa estreita relação com o estilo. Aqui a gente já estava falando de beleza, aqui a gente já tem que pensar no estilo do artista, tá? A filosofia, que estuda racionalmente o belo e o sentimento que suscita o homem, tá? E ele exprime a beleza de modo sensível. Então, quando a gente fala em estética, que tem essas três compreensões aqui, nós temos que pensar no adjetivo, no substantivo e na filosofia, ok? O belo e o feio, que é a questão do gosto, tá, pessoal? Para Platão, a beleza é a única ideia que resplandece no mundo. Por um lado, dá para reconhecer o caráter sensível do belo, por outro, afirma a essencial, ideal e objetiva, onde a gente vai admitir a existência do belo em si, independente das obras individuais que devem se aproximar desse ideal universal. O que está falando aqui, pessoal? Aqui nós estamos falando que o belo, ele é uma coisa mais universal. É mais fácil a gente entender o belo como algo que todos entendem belo. Como se tivesse um padrão de beleza dentro desse ideal, desse objetivo ideal aqui, ok? Para o classicismo, pessoal, a dedução de regras para fazer o artístico a partir do belo ideal, fundando a estética normativa. E aqui a gente já tem um padrão muito maior, porque a gente está falando de algo normativo. Normativo é aquilo que todos seguem, que a gente tem um padrão que ele está sendo seguido constantemente, tá? É o objeto que passa a ter qualidades que o tornam mais ou menos agradáveis, independentemente do sujeito que as percebe. Para os empiristas, a beleza relativiza-se ao gosto de cada um, e aqui a gente já tem uma coisa mais próximo da nossa realidade. Aquilo que depende do gosto e da opinião pessoal não pode ser discutido racionalmente. E lembra que a filosofia ela tem essa questão da razão. O belo, portanto, não está mais no objeto, mas na condição de recepção do sujeito. Você pode fazer um desenho que você achou lindo, maravilhoso. Você está aqui, ó, na intenção do objeto, tá? Mas aí vem aquele seu amigo e fala assim, não gostei muito não, cara, dá uma mudada aí, porque ficou meio estranho. E aí, isso já está na condição de recepção de quem viu a sua arte, tá? Então, pessoal, os empiristas, eles relativizam isso daqui. Tem sempre aquilo que você fala assim, nossa, achei massa demais. Aí tem outra pessoa que fala, ah, mas tá mais ou menos pra mim. Então, essa é a questão de relativizar para o gosto de cada um, ok?
Já Kant, pessoal, Kant ele já é um cara complicado, né? Mas o Kant, ele fala que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não possa justificá-lo intelectualmente. Tipo assim, tem aquela obra de arte que todo mundo olha e fala assim, tá legal, tá massa. Mas não significa que é o ápice da beleza. Ou seja, tá agradando todo mundo, tá agradando de forma universal, mas ninguém consegue justificar através da razão, através do intelecto, o porquê que aquilo agrada a todos, tá? O objeto belo é uma ocasião de prazer, cuja causa reside no sujeito. Assim, não há uma ideia de belo, nem pode haver regras para produzi-los. Como assim, pessoal? Significa que independente do artista, independente de tudo, ele vai fazer uma obra. Se ele for bem recebido, se for bem aceito, se for aquilo que agrada universalmente, nós teremos um objeto belo em exposição. Se isso não acontecer, se não for receptivo, então ele já não está mais nessa ideia de belo. Por quê? Porque não tem regras para produzir essas obras, ok? Conhecimento subjetivo, pessoal, é aquele que depende de um ponto de vista pessoal, individual, tá? Então, por isso que a gente fala subjetivo, porque vai mudar de pessoa para pessoa. Já o conhecimento objetivo é aquele fundado na observação imparcial. Ele independe das preferências individuais. Então, se você mostra alguma coisa pro seu amigo e fala assim, o que você acha disso? Não, isso é massa, isso é assim, é assado, tal. Aí você chega, por exemplo, na aula, aí seu professor olha e fala assim, pessoal, isso daqui é assim. Não depende do seu ponto de vista pessoal, não depende das suas preferências e tudo. São coisas que já estão fundamentadas, são coisas que já existem, que já foram comprovadas e que as suas preferências individuais, elas não vão modificar aquilo em torno desse conhecimento objetivo, ok? Para Hegel, se introduz o conceito de história. A beleza muda de face e de aspecto através dos tempos. E essa mudança depende mais da cultura e da visão de mundo vigente do que de uma exigência interna do belo. Como assim, pessoal? Bom, se a gente colocar história e aspectos históricos, a gente vai ver que a beleza ela se mudou através dos tempos. Você tinha padrões de beleza lá em 1600 que elas não são adotadas hoje. Você pode ver isso pelas roupas, pelo modo de corte de cabelo e coisas e tal. Então, para Hegel, essa beleza, quando a gente fala historicamente, ela está mudando de face através dos tempos, ok? Na visão fenomenológica, beleza é a imanência total de um sentido ao sensível. O objeto é belo porque realiza o seu destino segundo o seu modo de ser, que carrega um significado que só pode ser percebido na experiência estética. Não existe mais a ideia de um único valor estético a partir do qual julgamos todas as obras. Cada objeto estabelece o seu próprio tipo de beleza, ok? Isso daqui, pessoal, é sempre falando em relação ao sensível, aquilo que te provoca, aquilo que aquele objeto tem o poder de fazer sobre você, ok? A forma de representação feia. O problema do belo e do feio, pessoal, é o deslocamento do assunto para o modo de representação. Só haverá obras feias na medida em que forem mal feitas, que não corresponderem plenamente à sua proposta. Nesse sentido, o feio não poderá ser objeto da arte, ou seja, não haverá obra de arte. Ter gosto é ter capacidade de julgamento sem preconceitos. Então, você pode olhar uma obra de arte e falar assim, ela não me agrada. Mas, pessoal, se ela não for mal feita, se ela tiver seguido toda uma linha de pensamento, tudo
em volta dela, então ela não poderá ser considerada feia. Esse objeto ele não poderá ser considerado arte, ok? Porque a arte ela precisa de certos procedimentos para serem feitos, que as pessoas, que os artistas que a fazem, eles sentem que eles precisam, que eles conseguem colocar naquele objeto para poder fazer essa arte, ok? A questão do gosto, pessoal. A subjetividade em relação ao objeto estético precisa estar mais interessada em conhecer, entregando-se as particularidades de cada objeto do que em preferir. É a própria presença da arte que forma o gosto, torna-nos disponíveis, reprime as particularidades das subjetividades e converte o particular em universal. Ou seja, quando a gente fala de subjetividade em relação ao objeto estético, nós precisamos entregar as particularidades de cada um. Não adianta a gente querer muita coisa, tipo, olhar e falar assim, não, a partir de agora eu só gosto disso. Você pode, tá? Mas a gente precisa dar uma relativizada maior, aprender a olhar sem julgar as particularidades que cada objeto possui, ok? É a própria presença da arte que forma o gosto. Olha, essa frase é muito importante. Nós nos tornamos disponíveis, nós reprimimos as particularidades das subjetividades e converte o particular em universal. Como assim? Quando a arte ela está presente, pessoal, muitas das particularidades subjetivas elas vão sumindo e isso daqui se torna muito universal. Então, como a gente apresenta uma obra de arte e muitas pessoas gostam, você tem uma coisa mais universal, você acaba tirando essas particularidades e aí a gente está convertendo isso no universal. E é só com a presença da arte que a gente tem isso. Não tem como você falar assim, não, eu acho que a obra que tal artista vai fazer vai ser ruim. É só na presença da obra que você pode julgar, entendeu? A obra de arte, pessoal, ela nos convida a um olhar puro, livre abertura para o objeto e o conteúdo particular a se pôr a serviço da compreensão, em lugar de ofuscá-la, fazendo prevalecer as suas inclinações. Olhar com carinho, é aquela coisa de olhar sem o julgamento inicial, é aquela coisa de falar assim, não, eu vou me deixar ver o que isso me proporciona, eu vou me deixar ver o que isso traz de bom para mim, e não só bater o olho e falar assim, não gostei, entendeu? É um olhar mais puro, de livre abertura para aquele objeto, é você realmente estar disponível a olhar para aquilo, a estudar aquilo, entender o porquê que tal artista fez aquela obra, o que aconteceu, qual era o conceito histórico da época, e levar em consideração tudo isso e conseguir decidir se você gosta ou não. À medida que o sujeito exerce a aptidão de se abrir, desenvolve a aptidão de compreender, de penetrar no mundo aberto pela obra. Gosto é a comunicação com a obra para além de todo o saber e de toda a técnica. O poder de fazer justiça ao objeto estético é a via da universalidade do julgamento do gosto. Pessoal, conforme você vai se abrindo a conhecer, você vai desenvolvendo a aptidão de compreender, tá? Conforme você se deixa levar, vamos supor que a gente entra num museu e começa a dar uma olhada em todas as obras. A primeira você fala assim, não, mas tá muito mais ou menos, que não sei o quê. Mas aí você vai passando por um corredor de quadros, de vasos, de esculturas, e você vai se deixando levar por aquilo. Então, pessoal, você começa a desenvolver a aptidão de compreender. Você começa a ter uma comunicação com aquilo. Você fala assim, nossa, olha, aquela ali tá, assim, no meu dia a dia se encaixa nisso. Não, aquela ali tá com, parece que tem movimento. Então você tá começando a descobrir a sua aptidão de compreender,
tá? E aí você começa a gostar de algumas porque você tem comunicação com aquela obra, para além de todo o saber e de toda a técnica. Não importa que técnica que o cara usou, não importa tudo que ele sabia ou tudo que você sabe sobre arte, mas a partir do momento que você se deixou levar, que você se comunicou com aquilo, você passou a gostar daquela obra e se interessar um pouco mais por aquilo. Isso acontece com música, isso acontece com poesia, isso acontece com livros, isso acontece com tudo que vem do meio artístico de modo geral, ok? Galerinha, espero que vocês tenham compreendido bem. Façam as próximas atividades da apostila, tá? Qualquer dúvida, estou disponível e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.